Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei falar sobre vetores e as suas aplicações. Os objetivos da aula de hoje são os seguintes. Primeiro, conceituação sobre características de vetores. Na sequência, aplicações práticas de vetores na área elétrica. Definições geométricas de vetores e conceitos matemáticos utilizados para cálculos que envolvam vetores. Legal, então falando das características, vetor é um segmento de reta orientado que apresenta módulo, ou seja, o tamanho, direção e sentido. Os vetores são usados para expressar grandezas físicas vetoriais, ou seja, aquelas que só podem ser completamente definidas se conhecermos o seu valor numérico, a direção em que atuam, seu horizontal e vertical, bem como seu sentido, para cima ou para baixo. Posição, velocidade, aceleração e força são bons exemplos de grandezas vetoriais na física clássica. Por exemplo, se quisermos saber a posição de um local, é necessário que se aponte para uma direção. Nesse caso, o sentido do movimento é dado pela ponta do dedo. Em elétrica, trabalha-se com vetores, os sistemas, tanto aí de corrente alternada, quanto também aqueles sistemas que se trata de eletromagnetismo. Tá? Então, o eletromagnetismo se trabalha com muitos vetores, muita coisa modelada de forma vetorial em corrente alternada, máquinas elétricas, a gente trabalha bastante com vetores também. Falando da definição geométrica agora, para desenharmos vetores é necessário perceber que sua representação deve levar em conta o seu tamanho. Ou seja, um vetor que represente uma grandeza de valor numérico igual a 10 deve ser desenhado com a metade do tamanho de um vetor que tenha tamanho de 20. Então, por exemplo, tem um vetor de 10 volts, tem um outro vetor aqui de 10 volts, mas mudando agora em relação aqui sentido e direção, Temos aqui um vetor de 23 volts, um outro de 28, um outro de 34, um outro de 12. Perceba, eu coloco uma seta, por quê? Porque não é um valor escalar que a gente chama, não é um número, não é 12, não. É 12 da direita para a esquerda, tá? Com uma certa inclinação. É 23 de cima para baixo, também com uma certa inclinação, tá? É 10 da esquerda para a direita. É 10 da esquerda para a direita com um certo ângulo em relação aqui à superfície. Então, vetores é isso. A seta indica o tamanho ali do vetor, mas a direção e o sentido também fazem parte e devem ser levados em consideração. Falar agora de vetores no plano cartesiano. As direções de um vetor podem ser definidas com base no sistema de coordenadas escolhido. Por exemplo, usando-se o sistema cartesiano, as direções do espaço seriam x e y, e o vetor poderia ser escrito como vetor é igual a x, y. O sentido, por sua vez, diz respeito à seta na ponta do vetor, que o indica, podendo ser, portanto, positivo ou negativo. Então, temos aqui o plano cartesiano, na vertical seria y, Do centro para cima, y positivo, do centro para baixo, y negativo, do centro para a direita temos o x positivo e do centro para a esquerda, x negativo. Tá? Então, o plano cartesiano é definido dessa forma. Quando escrevemos que um vetor é definido por suas coordenadas x e y, dizemos que x e y são as suas componentes horizontal e vertical, respectivamente. Quando o vetor encontra-se inclinado sem coincidir com qualquer um dos eixos do sistema de coordenadas, é possível determinar o tamanho das suas componentes. Para tanto, basta conhecermos o ângulo θ formado entre o vetor e a direção horizontal e o módulo do vetor. Tá?
No caso aqui eu estou adotando um vetor Azinho. Então eu teria aqui, por exemplo, o vetor Azinho, tá? Ele é representado por uma seta em cima, tá? Então o que acontece? O vetor Azinho tem essa intensidade, esse módulo, né, que é o tamanho da seta, e uma determinada direção, um determinado ângulo em relação ao eixo X, tá? Mas o que acontece? Eu posso representar esse vetor Azinho em duas componentes, uma horizontal no eixo X e uma na vertical no eixo Y, tá? Então a X e aqui seria a Y, tá? Aqui é a Y. Então a ponta aqui desse vetor, ó, no plano cartesiano, seria uma parcela em AX e uma parcela em AY. E a gente conseguiria voltar, inclusive, né, dessas duas parcelas para esse vetor. Em números complexos a gente entende bem, tá, essas relações aqui, porque número complexo também se trabalha com dois eixos, né, só que daí a gente muda o nome. O horizontal não se chama de x, né, passa a se chamar de eixo dos reais, e na vertical não se chama mais de y, mas sim de imaginários, tá, e daí nós temos as mesmas relações, mas isso ficaria para uma outra aula, tá? A gente vai comentar um pouquinho, né? Eu vou falar um pouco sobre números complexos em uma outra aula. Apenas para vocês saberem, tá? Que esse sistema de vetores aqui, ele acaba sendo utilizado aí na parte elétrica já em números complexos, tá? Em termos de aplicação prática. Então, falar agora sobre a soma de vetores. Temos alguns casos, tá? Então, o primeiro caso seriam os vetores paralelos, que são aqueles que se encontram na mesma direção e no mesmo sentido. O ângulo formado entre esses vetores é sempre nulo, conforme é mostrado abaixo. Tá? Então, tenho Azinho e vetor Bzinho. Caso esses vetores tenham também o mesmo módulo, dizemos que se trata de vetores iguais. Para encontrarmos a resultante desses vetores, basta somarmos o módulo de cada um. Além disso, o vetor resultante estará na mesma direção e sentido dos vetores paralelos, e o seu tamanho deverá ser o tamanho dos dois vetores originários. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo do vetor Bzão, um aqui do vetor Azinho, e a resultante desses vetores, né, da soma vetorial, seria o vetor Bzinho, na ponta aqui nós temos o vetor Azinho, né, resultando nesse vetor R. Vetores opostos fazem ângulo de 180 graus entre si e encontram-se na mesma direção, tá? Ou seja, o mesmo ângulo, porém em sentidos contrários, como mostra a figura ao lado. Tá? Então aqui eu tenho o Bzinho, que está indo para um lado, e o Azinho que está indo para o outro. É como se fosse um cabo de guerra, né? Então o Bzinho puxa para o lado, puxando mais para a direita aqui, e o Azinho puxando mais para a esquerda. Obviamente com uma inclinação, né, em relação ao plano horizontal. O vetor resultante de dois vetores opostos é dado pela diferença no módulo desses, como é possível observar na figura seguinte, né? Então, nesse caso aqui, ó, tem o Bzinho puxando para um lado e o Azinho puxando para o outro. Mas pense, um cabo de guerra, que o vetor Bzinho é maior, portanto ele é mais forte. O Azinho é menor, então é mais fraco. Portanto, a resultante estará do lado do Bzinho. O Bzinho é mais forte, então ele venceria o cabo de guerra, né? E a resultante estaria ali no mesmo sentido do vetor Bzinho. Porém, o módulo aqui ele é menor, né? Porque eu teria perdido, nesse exemplo aí que eu dei do cabo de guerra, teria perdido uma parcela da força aqui no vetor Azinho. Vetores perpendiculares formam um ângulo de 90 graus entre si. Para encontrarmos o vetor resultante de dois vetores perpendiculares, devemos ligar o início de um dos vetores à ponta do outro. O vetor resultante, nesse caso, formará a hipotenusa de um triângulo retângulo. Observe aqui ao lado. Então, tem o Bzinho e o Azinho
na horizontal, né? O Bzinho veio aqui na vertical, o Azinho se formou do final do Bzinho até esse ponto aqui, e a resultante é do começo do Bzinho até o final do Azinho. Então percebam, um triângulo retângulo, né? A gente poderia determinar a resultante aqui calculando o Pitágoras, né? Fazendo aí o teorema de Pitágoras, a gente consegue definir essa resultante. Agora, vetores que não se encaixem em nenhum dos casos anteriores podem ser determinados geometricamente pela regra do paralelogramo, tá? Como é mostrado nessa figura aqui ao lado. Então, como funciona isso, né? Eu tenho um vetor aqui na horizontal, em azul, e tenho um vermelho aqui que não está nem na vertical nem na horizontal, ele está com uma certa inclinação aqui em relação à horizontal. Então, como que é essa regra aqui, né? A regra do paralelogramo? Eu pego na ponta desse vetor aqui, né, do vetor vermelho, eu crio uma setinha aqui, imaginária, tá? Com o mesmo tamanho dessa seta aqui azul. Então, basicamente, eu copio isso daqui para a ponta do vetor vermelho. E no vetor azul eu faço a mesma coisa, né? Eu copio o vetor vermelho para a ponta do vetor azul. E quando essas cópias, né, esses espelhos aqui dos vetores vermelho e azul se encontrarem, nós temos ali o ponto de chegada da resultante, que parte ali da origem dos dois vetores até o encontro aqui dessas duas outras setas, tá? Que seria o espelho desses vetores. Então aqui, turma, perceba o que acontece, né? Eu sei o tamanho aqui do vetor azul e eu sei o tamanho do vetor vermelho, né? Esse tamanho aqui, ele foi espelhado aqui. Então, beleza. Então, essa seta aqui tem o mesmo tamanho dessa, e essa daqui, azul, tem o mesmo tamanho do vetor azul. Então, como eu tenho um triângulo aqui, não retângulo, né, um triângulo obtuso com um ângulo maior que 90 graus, eu poderia aplicar nesse triângulo aqui, obtusângulo, né, poderia aplicar o teorema. Não poderia, aliás, aplicar o teorema de Pitágoras, mas poderia tranquilamente aplicar a lei dos senos ou dos cossenos. Tá? Então, esse caso aqui, o caso do paralelogramo, normalmente é muito utilizada a lei dos cossenos para resolução. Outro caso agora, tá? Quando temos diversos vetores e queremos encontrar o vetor resultante, devemos conectá-los uns aos outros. Tá? Nesse processo, que independe da ordem escolhida, devemos ligar a ponta de um vetor ao início do próximo. No fim, o vetor resultante será aquele que liga o início do primeiro vetor com a ponta do último. Então perceba, aqui eu tenho 4 vetores, né? A, B, C, D. Então o início do vetor A é nesse ponto e o término aqui. O vetor B vem na ponta do término do vetor A, né? Ele finaliza aqui. O vetor C começa aqui na ponta do vetor B, finaliza aqui. E o vetor D começa na ponta do vetor C e finaliza aqui. Da origem do primeiro vetor até a ponta do último vetor, nós temos a resultante. Tá? E daí vocês me perguntam, legal, professor, mas qual o teorema para se calcular um M? Né? Não existe um teorema específico para a gente fazer um cálculo aí, uma formulinha para se determinar o resultante de um M, né, que é o que lembra essa figura. Então, nós devemos fazer decomposição, tá? Para encontrarmos o módulo desse vetor, somamos as componentes x e y de cada um dos vetores, A, B, C e D. E no fim, aplicamos o teorema de Pitágoras. Então, perceba, eu tenho o vetor resultante, a somatória dos vetores A, B, C e D, né? A setinha em cima significa que a gente está somando o vetor.
Isso é importante, essa representação, tá? Colocar essa setinha em cima da letra. E os vetores aqui, né? O vetor A, ele tem uma parcela x e y, B da mesma forma, C e o D também. Então, eu teria o vetor A, uma parcela em x. O B também em x. C e D em x. Ou seja, eu estou na horizontal. Na vertical, tem uma parcela de A, B, C e D da mesma forma. Então, agora eu tenho linha horizontal e linha vertical. Linha horizontal e linha vertical me gera um ângulo de 90 graus. Né? Ângulo de 90 graus, eu posso gerar uma resultante ali como sendo a hipotenusa, né, desse triângulo retângulo. E posso utilizar, portanto, aí o teorema de Pitágoras para definir o que seria um módulo, a resultante aí, da soma desses vetores. Tá? Em termos aqui espaciais, né, no plano cartesiano, nós teríamos ax mais bx mais cx mais dx de um lado, vírgula, ay mais by mais cy mais dy do outro. Tudo que é com x vem antes da vírgula e depois da vírgula vem tudo que é com y. Tá? Então, é muito mais simples trabalhar, na realidade, com a formação das componentes, x e y, né? Essa decomposição. Porque se eu pego esse desenho aqui, geométrico, para calcular as resultantes, puxa, eu teria que calcular resultante desse triângulo primeiro, né? Depois eu faço a resultante desse triângulo. Daí desse com esse, ia dar uma resultante aqui com uma certa inclinação para horizontal, para baixo, aqui deu uma inclinação para cima, né? Depois teríamos essa resultante aqui com um ângulo bem próximo ali a 180 graus. Ficaria complexo, é como se tivesse que fazer aí três leis dos cossenos, né? Para se resolver de forma geométrica. Tá? Agora com decomposição aqui no plano cartesiano, x e y, fica muito fácil, né? Fica bem tranquilo. Você pega o vetor, que a gente já viu anteriormente, né? O vetor A, pega essa parcela, espelha aqui na vertical para y, espelha na horizontal para x. Beleza, já tenho a x e a y. Mesma coisa para B, para C e para D, depois sumo tudo que tem x de um lado e tudo que tem y do outro. Dessa resultante eu faço tudo que é com x ao quadrado, mas tudo que é com y ao quadrado, extrai a raiz e eu tenho a resultante aqui da soma desses vetores. Beleza, turma? Então essa foi a aula de hoje. A aula de vetores é mais uma aplicação prática de tudo que a gente viu, desde teorema de Pitágoras, né? Então a gente viu o teorema de Pitágoras, exemplos de cálculo, depois lei dos senos, exemplos de cálculo, lei dos cossenos com algumas exemplificações de cálculo também. E aqui em vetores, basicamente a gente utilizaria esses três conceitos, mais o conceito de coordenadas, né? Então eu tenho coordenada x e y. Eu tenho linha horizontal, que seria o x, linha vertical, que seria o y. Então, quando a gente trabalha com coordenadas, fica mais fácil, né, de se interpretar o problema vetorial, porque qualquer vetor você decompõe em x e y, fica bem tranquilo. E pode ser também tridimensional, né, pode ser x, y, z. Eu estou com uma disciplina da área de robótica, no curso de mecatrônica, né, e lá a gente tem que fazer essas decomposições vetoriais de forma tridimensional. Então, tem uma parcela em x, tem uma parcela em y, mas tem também uma parcela em z, né? Porque o robô ele tem que saber onde ele está no espaço, né? Não é só no plano. O robô ele não vai funcionar, digamos assim, como um para-brisa, né? Só na superfície. Não, ele vai ter ali um volume de trabalho, né? Ele tem todo um volume ali no qual ele consegue se mexer e executar tarefas. E a gente tem que localizar ali esses pontos até para conseguir programar, né? O manipulador, você tem que sair
de tal ponto, do ponto 1 e ir para o ponto 2. Quais são as coordenadas do ponto 1? Quais são as coordenadas do ponto 2? Tá? E essa movimentação é feita de forma vetorial. Então, é apenas mais um exemplo, né, prático de utilização aí de vetores, já focando aí em automação, né, processo produtivo que se utiliza muito a robótica industrial. Então, para a aula de hoje é isso, tá, turma? Em caso de dúvidas, deixem no Teams, como sempre, coloquem lá as dúvidas relacionadas ao conteúdo. Caso vocês queiram algum esclarecimento em relação à aplicação prática, pode perguntar lá também, sem problemas. Entre ali na reunião de dúvidas que eu faço sempre ao final de todas as aulas. E no mais é isso. Agradeço mais uma vez a atenção de todos, desejo bons estudos e até a próxima.